Tive uma briga lá com a prefeita de Ubatuba, porque eu tenho feito uns vídeos falando sobre prefeituras, o que está acontecendo na cidade, falando sobre os dados da cidade, você sabe bem, né? Já está usando o mesmo estilo. E principalmente, que é o que o Renan está fazendo na campanha presidencial, que é apresentar a proposta do que a gente quer fazer para o estado de São Paulo e como que a gente pode resolver esses problemas. E a principal proposta que eu tenho falado durante a pré-campanha, vou falar durante a campanha, é a lei de responsabilidade gerencial, que imagino que todos vocês estão a par, certo? Sim. Basicamente, implementar um modelo, o Renan a nível federal, e eu quero fazer isso a nível estadual, de ter o projeto de lei de responsabilidade gerencial no estado de São Paulo, que é garantir que as prefeituras elas atinjam determinados indicadores e resultados. Tenta isso. Vamos de novo. Que as prefeituras e as cidades elas tenham que atingir determinados indicadores e resultados e que aquele político que está na máquina pública, que está à frente do executivo municipal da cidade, ele tenha que cumprir com esses indicadores nas questões que são mais essenciais para o desenvolvimento de uma cidade, para o desenvolvimento do estado. Saneamento, saúde, educação, enfim, aquilo que realmente importa. Enquanto essa cidade ela vai ser classificada. Como, por exemplo, Ubatuba. Ubatuba, 40% do saneamento de Ubatuba, 40% do esgoto de Ubatuba é tratado. Ou seja, mais da metade da cidade, basicamente, joga todos os seus dejetos diretamente na natureza. Eu tenho batido muito nessa questão porque essa é uma questão tão básica. Hoje a gente tem visto e tem circulado vários vídeos de cidades na África, capitais, países africanos com baixo IDH, com baixo nível de desenvolvimento, com as suas capitais absolutamente ajeitadas. Se a gente compara com grandes cidades que a gente tem no estado de São Paulo, a gente passa vergonha. Ubatuba é uma cidade turística, é uma cidade, passei grande parte da minha vida indo pra lá, é uma cidade que vem gente do Brasil inteiro. O litoral norte de São Paulo. E até hoje é uma cidade em que 60% do esgoto dela simplesmente não é tratado. Em que tem uma taxa de mortalidade infantil 30% a 40% acima da média do estado de São Paulo. A gente está falando de números que são vergonhosos. Vergonhosos. Eu estou falando de Ubatuba, eu já chego aqui em Taubaté. Taubaté é um pouquinho especial para mim, eu vou falar por quê. Porque eu estava lá em Ubatuba, inclusive gravando esses vídeos. Então, como é que pode uma cidade desse porte, com uma economia que deveria ser forte, né? Que a gente tem um turismo, que as pessoas do estado de São Paulo inteiro que vão para a praia, vão para a região do litoral norte principalmente, e a cidade entrega esses resultados tão pífios. Por quê? Porque as prefeituras, para se manterem no poder, elas pegam o dinheiro de vocês, de todos nós que pagamos imposto, e simplesmente jogam naquilo que é eleitoralmente, politicamente viável para elas. Então, é por isso que tem seus milhares de shows de Wesley Safadões ao redor do Brasil inteiro. É por isso que você vê gastos de publicidade, gastos com imprensa. É cada vez mais raro você ir numa cidade e você encontrar uma imprensa local que seja verdadeiramente independente. É caso raríssimo. Por quê? Porque a maioria é comprada pelo poder público. Então você vê esses gastos de publicidade, de comunicação, de festa, de evento, todos eles avançar ano a ano. Ano a ano. E o que deveria ser entregue, não é entregue. Então é justamente por isso que a gente está propondo, empunhando essa bandeira da lei de responsabilidade gerencial no estado de São Paulo, que é o discurso que o Renan está fazendo no Brasil inteiro. Eu tive oportunidade de estar com o Renan na Marcha dos Prefeitos lá em Brasília, e foi muito curioso que a gente recebeu uma ligação de um ministro, ele já falou isso em live, né, do Tribunal de Contas da União. Um cara sério. Né? Ainda existem pessoas sérias no Brasil, são poucas, mas ainda existem. Ainda mais no TCU, né, que tem aquele Jonathan de Jesus, enfim, tem um monte de desgraça por lá. Mas um cara que trabalha esses indicadores no Tribunal de Contas há muitos anos. Gente de tribunais de contas de Estado, que não são esposas de governadores, né? Hoje está na moda fazer esse tipo de nomeação. Gente que trabalha a sério com indicadores, com KPIs, que querem colocar indicadores para os executivos municipais seguirem, estão ligando para a gente, estão, falando, cara, que revolucionário isso que vocês estão propondo. O Kim vai propor isso a nível federal, um projeto de lei que é um projeto bem robusto, mostrando como isso seria feito por meio de comissariados federais que seriam enviados para a cidade, que você, em muitos casos, você engessa
determinadas prefeituras que não têm esses indicadores de fazerem esses gastos que são excessivos e que não fazem nenhum sentido na situação que eles se encontram. Gastos de publicidade, de shows e etc. Então tem muita gente séria vindo falar com a gente sobre isso. E eu acho que essa pode ser, talvez, o grande projeto, a pauta propositiva que a gente tem trazido na eleição. E, claro, aqui em São Paulo a gente tem dezenas de candidatos da missão que vão disputar as eleições esse ano. E eu acho que, talvez, com o que a gente aprendeu ao longo desses anos, para mim, o que fica... em primeiro lugar, para você colocar numa pré-campanha, é você falar de proposta. O Renan está mostrando isso. A gente não tem dinheiro nenhum. O partido não tem dinheiro nenhum. A missão não tem dinheiro nenhum. A gente não tem televisão. A gente nem teria debate se o Renan não estivesse pontuando bem. A gente não tem nada que os outros têm. A gente não tem os tais palanques estaduais, palanques municipais. A gente não tem. Eles têm um monte de prefeituras, máquinas multibilionárias, partidos multimilionários para fazer a campanha que eles bem entenderem. A gente não tem isso. O que a gente tem? A gente tem proposta. Saliva, proposta, algo a falar, um propósito de verdade, não só proposta. Então, isso tem feito com que a campanha do Renan crescesse. Então, eu acho que a gente, enquanto pré-candidatos a deputado estadual, federal, a gente tem essa obrigação também de pautar um debate propositivo no estado de São Paulo. Ao menos é isso que eu estou fazendo aqui ao longo da minha pré-campanha. E eu escolhi fazer começar um evento assim de pré-campanha. Vou dizer que hoje é quase o primeiro. Vai que a gente nunca para, né? De pré-campanha, de campanha, enfim. Mas em 2022, o primeiro evento que eu fiz foi em Taubaté. Não sei se algum de vocês estavam aqui. Alguém de vocês estavam lá em 2022, em maio de 2022, eu não me esqueço. Você estava? Onde que foi o evento? Cara, eu não lembro. Bom. Ah, peguei, hein? Peguei. Eu perguntei pra você lá, eu quero uma capa, você lembra? Perfeito, lembro. Tá justificado, ele estava mesmo. Foi numa casa o evento. Foi. E foi um evento que eu fiz junto com o Arthur Duval, em maio de 2022. Por quê? Como vocês sabem, ele foi cassado em abril de 2022, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Na mesma que hoje, nós disputamos uma vaga para representar a missão lá. E foi o primeiro evento que ele fez, depois da cassação. Eu falei, cara, dane-se essa cassação, essa porcaria de áudio. Você é muito maior do que isso. Vamos pra rua, vamos viajar o estado inteiro, vamos fazer campanha, vamos ganhar, vamos pra cima. E o primeiro evento que a gente fez foi em Taubaté, e por um motivo muito específico, especial também. À época, a região do Vale tinha um deputado estadual na Assembleia, que é hoje prefeito da cidade de vocês, aqui de Taubaté, que é o prefeito delícia. Sérgio Vitor, né, do Novo. Que foi um dos maiores traidores, um dos maiores canalhas, né? Foi aquela facada nas costas mesmo, que o Arthur recebeu em 2022. E eu não me esqueço disso. Pode passar 10 anos, eu vou estar falando disso. Ótimo. Porque o Arthur ter sido cassado lá em 2022, por quem ele foi cassado, a gente já imaginava. Centrão, esquerda, bolsonaristas, aquela laia nojenta que tá lá, isso a gente já esperava. Agora, os poucos amigos que ele tinha, né, do Partido Novo, o partido que hoje está lutando pela liberdade de expressão e contra a censura, votou para cassar um deputado estadual por um áudio privado que não continha crime nenhum. E, naquele momento, um desses votos foi do Sérgio Vitor, que depois veio se eleger prefeito aqui em Taubaté. E eu já recebi aqui dos colegas aqui muitas denúncias, né, de criação de cargo comissionado, que foi barrado pelo Tribunal de Justiça aqui em Taubaté, e que o prefeito colocou para votar na Câmara Municipal, para passar mais centenas de cargos aqui. Recebi denúncia de que, né? Denúncia não, né? Fato. De que a gestão dele, que prometeu não criar a tal da taxa do lixo aqui na cidade, foi lá e criou. Ou seja, fez tudo aquilo que vai em desacordo com o discurso que ele emulava, né? De liberdade, menos Estado, contra impostos, contra a criação de cargos. Chegou no poder e fez exatamente o oposto. Então, pessoal, o que eu falo para vocês aqui, enquanto moradores da cidade, da região, é que a gente, primeiro, mostre quem é essa figura, o que ele está fazendo, fiscalize a prefeitura, como você fez, como você trouxe aqui, veja o que está sendo feito na cidade e vamos para cima. Vamos ter um núcleo forte aqui no Vale, desenvolver vocês todos. Quero todos vocês fazendo Academia MBL, participando da missão, a gente ter
candidatos à prefeitura aqui no Vale. Esse eu acho que é o grande objetivo também dessa eleição de 2026, a gente deixar plantado o que a gente vai fazer em 2028. 2026 é o ano da colheita, né? 2028 pode ser o da, sei lá, o da... O que é? Super colheita. Da super colheita, da grande safra. Exato. Não é? Porque são muitas pessoas que vão concorrer em 2026, ou que a gente vai conhecer ao longo do caminho da trajetória, que vão disputar a prefeitura aqui de Taubaté, de São José dos Campos, do Vale inteiro, para a gente eleger prefeitos e vereadores em todo o estado de São Paulo. Então, esse é meu recado aqui. Vou passar para a Fernanda também, e depois aberto a responder absolutamente qualquer tipo de pergunta. Beleza, pessoal? Obrigado, avante missão. Vamos para cima. Agradeço muito o convite da Tamires, do Renato, que estão aqui nesse evento. É muito bacana ter um evento aqui em Taubaté, de novo. A gente começar a ver que o Vale do Paraíba, além de São José, estão criando militância, estão criando novas lideranças. E o que o Renato falou sobre Taubaté, né, ser importante para ele, também é importante para mim. Para quem não sabe, a minha família é daqui de Taubaté, apesar de eu ser de São José dos Campos. Então, eu cresci aqui em Taubaté, todo final de semana eu estava aqui, férias, feriados, enfim. E eu vi Taubaté se degradando ano após ano. Taubaté, antigamente, era uma cidade equivalente a São José dos Campos. E hoje, infelizmente, Taubaté não é mais uma referência. Taubaté deixou de ser referência em vários aspectos, né? Urbanisticamente falando, a gente vê... Taubaté tá... Desculpa, de verdade, gente. Não é porque eu sou de São José, mas Taubaté tá um lixo. De verdade. Não tem uma grama cortada, epidemias e epidemias de dengue. A gente vê a saúde municipal aqui deteriorada, né? Os hospitais aqui fechando. Cada vez mais a gente tem um hospital aqui, o pessoal tem que ser referenciado para São José, para Pindamonhangaba, para Caraguá. Caraguá tá melhor que Taubaté. A gente nunca viu isso. E o que a gente sente falta é de verdade de representatividade do pessoal do Vale aqui, né? A gente tinha deputados estaduais mais fortes antigamente, aqui do Vale do Paraíba. Hoje a gente tem Dr. Elton, por exemplo, lá de São José, que não envia emenda para o Vale. Incrivelmente, ele foi eleito pelo Vale e ele não enviou emenda para o Vale. O que ele enviou foi ínfimo. A gente tem deputados bolsonaristas que também falam mais do que fazem. E a gente tem a incompetência das prefeituras. E o Vale do Paraíba não pode sofrer com essa incompetência, já que o Vale do Paraíba é um grande polo industrial. E a gente está perdendo esse polo industrial para regiões que estão se qualificando e se propondo a ser melhores que nós. E a gente não pode deixar isso acontecer. É por isso que a gente está aqui, justamente eu, Tamires, Renato também, né, que sempre está aqui apoiando a gente. E o grande representante de Ubatuba, né? Mas a gente precisa dessa representatividade para a gente poder fazer a diferença e a gente precisa de vocês nessa luta. Como o Renato falou, a gente não tem dinheiro, a gente não tem partido e a gente tem ideal. Provavelmente, Renato... A gente tem partido. A única coisa que a gente tem, você não tira. Perdão, a gente não tinha partido, agora a gente tem partido. Mas a gente não tem o fundo, né? E a gente precisa da ajuda de vocês, seja de capital humano, seja de ajuda com uma vaquinha, R$10 na nossa vaquinha, pra gente conseguir mostrar o nosso impacto, porque quando o MBL tá presente, quando o MBL, e agora Partido Missão, gente, desculpa, eu tô fixada no MBL ainda, o Partido Missão tá presente, a gente vê os resultados, mesmo a gente tendo uma unidade de deputado federal, uma unidade de deputado estadual, a gente tem resultados concretos. E a gente já tem resultados concretos com a nossa representatividade. A gente fazendo uma denúncia municipal, a gente fazendo pressão, né? O Lucas está fazendo pressão lá em Caçapava contra o aumento do IPTU e está conseguindo mobilização. A gente está conseguindo recursos para cá, via Guto, via Kim Kataguiri. Lá para São José a gente já conseguiu mais de 5 milhões para ajudar na saúde, educação, tecnologia. Então, a gente pede demais para vocês fazerem parte conosco. Provavelmente o Renato já teve propostas de outros partidos, né, Renato? Provavelmente. Eu mesmo, esse ano, um deputado federal do Podemos me ligou e falou, ó, sai do Missão, antes da janela, falou, eu banco tua campanha. Eu banco a tua campanha toda, sai do Partido Missão. Além do que, eu te dou um cargo numa prefeitura, lá. Por que que a gente não aceita? Porque não faz parte do nosso ideal.
A gente não está aqui pelo cargo, a gente não está aqui pelo valor, pelo dinheiro, pela facilidade, mas pelo caminho correto. Então, eu estou aqui para representar o Vale do Paraíba, junto com a Tamires, junto com o nosso representante de São Luís também, nosso pré-candidato a deputado federal, junto com o Renato, e eu conto muito com a força de vocês. Quero chamar também o Paulo para falar aqui. Por favor. Pronto. Obrigado, Tamires. Para cá eu acho que é melhor, né? Gente, boa noite a todos. Prazer estar aqui com todo mundo. Prazer também ter acompanhado o Renato lá em Ubatuba hoje. Tivemos uma caminhada bem árdua lá. A prefeita de lá disse que vai matar o Renato. A gente estava junto, eu falei, vamos morrer junto. Mas tem uma vantagem muito grande, né, gente? O prefeito que fala que vai matar o outro é porque não está fazendo a lição de casa. Tô até com medo de Taubaté também já, você tá falando aí, eu já tô até com medo de ficar aqui. Onde a gente vai, olha, a gente vai arrumando problema. Ainda mais aqui. Mas, gente, olha, eu sou daqui de São Luís do Paraitinga, não dá para dizer que quem é de São Luís do Paraitinga também não é de Taubaté, porque quem é de São Luís vive mais aqui do que lá. Então a gente está aqui para defender, junto com o Vale do Paraíba, defender o Partido Missão, defender esse grupo. Tem pessoas que me perguntam, eu tenho que responder. O que você, já aposentado, com a vida feita, com 63 anos, está fazendo no meio de um grupo de jovens? Eu tenho que dizer o seguinte, gente, olha, eu estou no meio de um grupo que eu aprendi a admirar desde quando o Gabriel me apresentou. Gabriel, meu filho, é vereador lá de São Luís do Paraitinga, desde quando ele me apresentou o MBL, agora conhecendo Missão, o Guto, o Kim, que tem ajudado muito São Luís do Paraitinga, e eu tenho dito assim, olha, eu sou, sim, 63 anos aposentado, tenho os pés ainda firmes ali no chão, mas eu aprendi a conhecer esse grupo do MBL, esse grupo do Missão, que tem sangue nos olhos, que tem vontade e que o mais importante, que tem ousadia. Ousadia para combater o crime organizado, ousadia para buscar e conseguir bons resultados na desfavelização, ousadia para levar os nossos bons alunos aqui do Brasil para estudar nas melhores universidades do exterior, dar como prêmio para os nossos melhores alunos um passaporte para que ele se forme bem, para que ele volte a desenvolver seu trabalho aqui. Ousadia para fazer tudo isso que a Missão vem desenvolvendo e vem pregando ao longo dos anos. Ousadia para dizer, nosso presidente será Renan Santos. Bom. É isso que nós temos que defender. Nós estamos aqui, inclusive, para defender o grupo. Eu não vou falar em meu nome como pré-candidato a deputado federal, mas vou falar em nome do grupo todo, da Fernanda, da Tamires, da Jéssica, da Yasmin, do Renato, do Guto, do Kim, enfim, do Rafa Macris, todo mundo que está nesse grupo aí. Tem muita gente, não dá para falar o nome de todo mundo. Tem muita gente, nós estamos aqui, gente, para defender um ideal. Eu tenho, sim, 63 anos. Mas estou com o pé no chão e com a cabeça lá além do horizonte, porque vocês vão me levar para esse lado. Vocês vão me levar junto com vocês, cada um de vocês. Não quero me estender muito mais, porque o Guto deve estar chegando por aí também, já está aqui. O nosso amigo aqui, Renato, vai me proteger toda outra vez que nós formos para Ubatuba e viemos para Taubaté também, e outras cidades do Vale. A prefeita não vai te matar, fique tranquilo. Ela vai começar a aprender a fazer a lição de casa dela, porque se ela não fizer, o Missão vai fazer por ela. Porque nós já temos até pré-candidato para 2028 em Ubatuba. E vamos ter em Taubaté, vamos ter em São José, em São Luís do Paraitinga, em Caçapava, em todas as cidades. Porque o Missão veio para isso, para ter ousadia e coragem para mudar essa maluquice que está por aí. Essa desordem que está na política. A velha política, as velhas raposas da política. É por isso que a Missão veio. E se vocês querem mudar, precisa disso, precisa de sangue nos olhos e precisa de ousadia. Beijo no coração de todos, gente. Obrigado. Aí? Pois é, esse negócio de prefeitura aí já me rendeu 9 processos esse ano. Aí...
Dois pra vaquinha. É bom ganhar essa eleição, né? Que os processos ficam, né? Pô, meu querido Leandro Guavinier, cara. Membro histórico do Movimento Brasil Livre. Né? Tá? Gutão já tá aí? Cadê? Então receba. Senhoras e senhores, melhor deputado estadual de São Paulo, futuro deputado federal, Guto Zacarias. Não? Você pode pôr, por favor? Melhor ficar um pouco pra cá. Tá. Tudo bem? Olá, Taubaté! Olá, boa noite! Quanto tempo, hein? Galera, primeiro lugar, agradecer a todos vocês que vieram hoje nesse evento maravilhoso, né? E pela primeira vez na minha pré-campanha, a minha namorada conseguiu participar de um evento. Então eu queria uma salva de aplausos aí. Nunca consegue vir. Felizmente consegui vir, espero que você goste, né? Espero que o Renato não deixe você Eu já com sono. falei, já, não vou falar. Já falou? Bobagem. Então você vai continuar acordada. Brincadeira, Renato é um dos melhores de discurso. Falando em namorada, né? Essa semana eu fui chamado de misógino pela primeira-dama da República, né? É um absurdo completo. A cidadã, ela gasta 117 milhões de reais em gastos diretos e indiretos, para não me chamarem de fake news. A Folha e Estadão já fizeram isso. E aí a gente critica isso e ela fala, não, isso é misógino. Assim, eu tô longe de ser o homem mais perfeito do mundo. Sou absolutamente imperfeito, igual todos vocês, tá? E todos os ataques que eu já sofri na minha vida, eu respondi. Respondi com ataques políticos. Respondi com defesas políticas. Eu jamais, e vocês jamais vão me ver... Caralho, mano, que saúde é essa que você tá dessa tosse? Vocês jamais vão me ver recebendo um ataque político e dizendo, porque você está falando isso porque eu sou negro. Vocês jamais vão ver isso. A Janja gastou 117 milhões de reais entre gastos diretos e indiretos. Um deputado criou um portal para fiscalizar os gastos dela e ela disse que o ataque a gastos no exterior dela, a viagem no exterior, é misoginia. Eu fico perguntando para as mulheres que estão presentes. Isso é um absurdo. Sabe, existe machismo no Brasil. Existe mesmo. Existe racismo, existe homofobia, existe tudo isso. A gente pegar pautas tão virtuosas, pautas tão boas, pautas tão precisas e esvaziar com misoginia. Isso pô, falou que a Janja gastou mais de 100 milhões de reais de dinheiro público, misoginia. É porque você não gosta de mulher. Isso é um absurdo completo, né? E aí, pela segunda vez, eu fiz um discurso no plenário, pela segunda vez durante meu mandato, interlocutores do governo Lula entraram em contato comigo, né? Sempre do mesmo portal, sempre do mesmo ministério, e eu não vou falar porque eu não sou cagueta, mas sempre do mesmo ministério entrando em contato comigo, pedindo para tirar o janjômetro do ar. E a minha resposta pela segunda vez é a mesma. Eu tiro. Eu tiro. Vocês querem que eu tire o janjômetro do ar? Eu tiro. É só a Janja parar de gastar. Quando ela parar de gastar, eu tiro o janjômetro do ar. É muito simples, né? Então, olhem o nível dos ataques que a gente sofre, né? Olha o nível dos ataques que a gente sofre, né? E além da Janja, tem o marido dela, né? O maior problema. Que é o maior problema também. É o maior problema, É né? o maior problema? É o maior. Eu concordo com você, exatamente. Quem é do MBL sabe que o nosso principal oponente é o PT, a esquerda, no geral, o Partido dos Trabalhadores, né? Essa semana, né? Não sei qual é o grau que vocês têm aqui com a Rota. A Rota é uma coisa muito mais paulistana, né? Aqui vocês têm o choque, etc, né? Essa semana não, algumas semanas, um soldado, um tenente da Rota, recebeu 6 tiros na cabeça. 6 tiros na cabeça de um tenente da Rota. E quando isso acontece raramente, tá? Nos últimos 30 anos, só 3 policiais da Rota, né? Entre tenentes, todos os cabos, soldados, etc, comandantes, foram atacados. Nos 3 casos, eles foram atacados pelo PCC. Tem família, tem esposa, tem filho, é tenente, faz a segurança de todos vocês, recebeu 6 tiros na cabeça. E tava claro que era o PCC. E aí ficou provado que é o PCC, né? Já tem alguns mortos aí, né? Não vou comemorar pra não... né? Enfim. E na mesma semana, o Lula continua com uma incapacidade de classificar o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. E eu fico pensando, o que mais precisa acontecer? O PCC vai lá e ordena 6 tiros na cabeça de um tenente da Rota. E o presidente da República
fica com dificuldade de classificar o PCC como grupo terrorista. Na mesma semana, ficou provado, né, pela imprensa, que eu não quero cometer fake news, tá bom, Tomazinho? Sem fake news. Foi provado pela imprensa que em Paraisópolis o PCC está utilizando porcos carnívoros. Para quê? Para o PCC vai lá, usa o Tribunal de Crime e aí executa alguém. Fica o corpo lá, né? E aí como é que a gente some com esse corpo? A gente pega um porco carnívoro e come. Aí eu fico pensando, o que falta mais o PCC fazer para a presidência da República classificar o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas? Na mesma semana que essas duas coisas aconteceram, o principal político do PT paulistano foi preso, está na cadeia agora. Quanto ao discurso, o principal político do PT paulistano, da capital de São Paulo, da cidade de São Paulo, da quinta maior cidade do mundo, foi preso. Por que ele foi preso? Lavar dinheiro do PCC. Então, cada vez eu entendo mais, porque o Lula não classifica o PCC como grupo terrorista. E aí, eu quero dizer, né, esse é o Lula. Esse é o Lula. Um cara que o seu principal líder da cidade de São Paulo, o principal líder da cidade de São Paulo do Movimento Brasil Livre, Amanda Vettorazzo. Do Lula, tá preso por lavar dinheiro do crime organizado. Do outro lado, e eu sei que aqui vocês gostam de votar no Bolsonaro, nós temos Flávio Bolsonaro. Hoje, Renatão, saiu uma foto do Flávio Bolsonaro com o sicário do Vorcaro, sem camisa, Ele tira foto com todo numa mundo. festa, ele tira foto com todo mundo. Você tem foto com o sicário, Tamiris? Você tem foto com o Sem sicário? camisa ainda. Você tem foto com o sicário? Os detalhes. Eu não tenho O foto com diabo você tá nos sem detalhes. camisa, Renatão. Então, pois Mas é. com o sicário você tem? Com camisa ou sem camisa? Não tem. Fernanda, você tem foto com o sicário? Alguém aqui tem foto com o sicário do Vorcaro? Toma, arigato gozaimasu. Morto nesse exato momento? O cara que mandou, que tem mensagem do Daniel Vorcaro mandando ele quebrar os dentes de uma jornalista, o Flávio Bolsonaro tava lá, sem camisa. Eu tiro foto com todo mundo, né? E a história do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro é maravilhosa, Eu adoro essa história. Que basicamente ele disse, eu nunca encontrei Daniel Vorcaro. Nunca encontrei Daniel Vorcaro. Passou 15 minutos. Aí ele falou, eu encontrei Daniel Vorcaro sim, mas não tenho nenhuma relação com ele. Passou mais uns 15 minutos. Eu encontrei Daniel Vorcaro sim, e pedi dinheiro pra ele sim, mas era pro filme do meu pai. Passou mais 15 minutos. Eu encontrei Daniel Vorcaro sim, eu pedi dinheiro pra ele sim, e era pro filme do meu pai sim, e pode ser que o dinheiro inteiro não foi totalmente pro filme dele, mas a culpa não é minha, né? Anexa fotos, faz um processo. Não teve uma boa devolutiva? Vai para o Ministério Público. A via do Ministério Público geralmente é uma via que dá resultados, porque o Ministério Público ele tende a ser mais sério do que as secretarias e as prefeituras, e ele vai te dar uma resposta. Eu também sempre faço denúncia no Ministério Público e eles me dão uma boa resposta, principalmente com animais. Eu não sou da causa animal, tá, gente? Eu sou veterinária, mas não gosto da causa animal. Depois eu posso até falar sobre isso. Mas, por exemplo, São José também tem uma lei de 2019 que é obrigatório o recolhimento de animais em rua, seja de grande porte, seja de pequeno porte. Então, quando eu vejo que tem um animal de grande porte abandonado e com algum problema, alguma comorbidade, eu entro e peço para a prefeitura recolher. Eu vejo que a prefeitura não recolheu, eu peço de novo. Se a prefeitura não recolheu, eu entro no Ministério Público. Assim que o Ministério Público pergunta para a prefeitura recolhe o animal. Então é uma via que é segura para você, pode ser a partir das suas dores, e você não vai caçar problema, digamos assim, né? Mas se você quiser caçar problema, você pode caçar problema. Então começa da sua dor. E como a gente é um grupo, né? Então essa pode ser a sua dor, pode ser a dor do Everton, que pode ser do seu outro amigo, e aí vocês vão trocando ideia e se unindo forças. Eu acho que esse é o começo, esse é o caminho. E pode ter outros caminhos também. Você pode querer fazer um vídeo, você pode alinhar, né, juntar essas coisas. Mas eu acho que tem vários meios, e o começo da fiscalização é essa. A gente tratando do nosso bairro, da nossa rua, da nossa realidade. E aí a gente vai aumentando, né, as nossas capacidades e as nossas preocupações. E eu vou passar para o Renato. Não, só uma coisa. Você vê algum benefício de você acessar a secretaria antes de ir para o Ministério Público? Isso é anexo? Não, são vias. Não. Eu mostro para o Ministério que eu já fiz contato. Ah, então. Era isso que era a minha importante. pergunta. Em vez de você falar, tô denunciando de má fé, sabe? Uhum.
Então, você Você monta um dossiê. Uma resposta, então você não está sim. agindo de má fé. Então, o Ministério Público ele dá mais um respaldo, ele leva em consideração. Sim, o trabalho. Você vai querer falar? Pode falar. Posso? Você me Pode, permite? eu permito. Por obséquio. Cara, uma coisa que eu não fico bravo, porque eu não fico bravo com vocês. Tem municípios que eu fico bravo. Cara, vocês têm que mandar as coisas pra mim, gente. Vocês têm um deputado estadual. Você pode me mandar, pode ter vários papéis. Eu tenho uma equipe grande, tenho advogados, etc. Tipo, mandem as coisas pra mim. O que a Fernanda tá falando, sabe? Pô, já que ela entra todo santo dia no Ministério Público, causando um custo, assim, gigantesco ao erário brasileiro, cara, eu posso mandar um ofício também, tipo, mandem as coisas pra mim. Se vocês têm essas dores, mandem pra mim, eu mando um ofício, eu posso oficiar a prefeitura de Taubaté, deve ter gente de cidades vizinhas, eu oficio também, faço projeto de lei, mandem as ideias boas pra mim. Claro. Tem vários núcleos que fazem essas coisas e às vezes a gente consegue coisas verdadeiras, né? Às vezes não, porque infelizmente o Renan Santos ainda não é o presidente do país, mas a gente vai lutando, a gente vai brigando, então mandem essas coisas pra mim, sabe? Se tem alguma inquietude, algum problema, eu não tô dizendo que eu vou resolver, mas eu vou encher o saco. E eu sou bom de encher o saco. Então, se tem alguma coisa, não só você, que é de Taubaté, mas de outras cidades também próximas, mandem pra mim que a gente briga lá e processa, etc. Tá precisando de advogado, a gente entra com os nossos advogados, a gente processa também e a gente luta. Eu sou representante de vocês na Assembleia Legislativa, né? Por enquanto, nós somos só um. Em breve nós teremos uma bancada liderada pelo Renato Batista. Então, tipo, cara, em breve vai ser legal, mas enquanto não dá pra vencer, dá pra brigar, né? E enquanto der pra brigar, eu sou bom de briga. Enquanto tem bambu, tem flecha? Como é que é? Enquanto tem bambu, tem flecha. É isso aí, a frase do Renato. Quer falar? Tem uma bomba de Você quer falar alguma coisa? Essa linha mesmo, morador de rua. Não, sobre o que eles estão falando. A gente tem aqui em Tremembé, acho que 5 presídios. Só que o Bendito é do outro lado da rua de Taubaté. O centro de Tremembé... Bendito é um presídio. Não, o bendito do O presídio. bendito. Isso. Entendi. Tem 5 presídios ali, tem pra menor infrator, pra mulher, corintiano, tem pra todo mundo ali. E aí... Geralmente é pra corintiano. Quando eles saem de lá, eles mandam pra Taubaté, porque Taubaté tem a rodoviária pra mandar eles pra sua região. E eles não vão embora. Eles ficam aqui. Tem umas cidades, tem muito de São José. Vocês têm mandado muito mendigo pra cá. Cracudo, não é só mendigo. Porque quando é mendigo, beleza, o cara teve um problema na vida. Mas não, esses caras não quer trabalhar, não quer nada. Eles ficam tudo nas ultra ali, usando droga. Todo mundo sabe onde eles compram a droga. Eles ficam mendigando no semáforo. A prefeitura até colocou, não dê esmola. Mas todo mundo fala, higienista. Você dá esmola, o cara vai, atravessa a rua, compra a droga e fica usando droga ali. E fica um monte ali, um monte. Tá pra fuder o povo aqui. Casa na árvore, cara. Olha, a gente criança queria ter casa na árvore. Eles têm casa na árvore lá, cara. E aí tem uns que vai com cachorro, tem uns que tentam fazer malabarismo, mas tem um monte de mendigo, a rodo. E usando droga e ninguém faz nada. Eu já fui na prefeitura, fiz discurso lá pra reclamar. Os mendigos estão na frente da prefeitura, na frente da Câmara Municipal. Tem a Avenida do Povo, eles ficam dormindo ali na frente, é um tapa na cara. Você tá com o mendigo dormindo, tudo cagado, na frente da tua loja. É uma desgraça, porra. E outras cidades, não sei se ainda acontece, mas foi pego, acho que Cunha, talvez, vindo com um van de mendigo, largando aqui, porque Taubaté acaba dando um tratamento. Um clássico. Tem a galera que dá comida, tem albergue, tem o Bom Prato e tudo mais. E a população tá crescendo. A galera que mora na avenida ali, toda hora tá na internet, mendigo pulou pra dentro, roubou fio, roubou botijão, roubou caixa. É uma desgraça. E isso tudo é graças a Tremembé que aceitou ter os presídios. Só que o malefício fica tudo pra gente. O bairro talvez mais perigoso de Taubaté seja Água Quente, que é um do bairro lado. encostado nesses presídios, onde normalmente vai os moradores e tudo mais. O que Taubaté precisa fazer para dar fim nessa raça? Acho que não dá pra fazer isso. Fizeram com a Cracolândia, deram fim a tudo aquilo lá, porque não adianta. Não adianta ter bom trato, eles não querem bom trato, eles querem usar droga. Não tem outras ideias. Calma. Calma, se acalma. Vamos lá. Mais alguém acha que o principal problema de Taubaté é morador de rua e mendigo? É um dos principais. Um dos principais, levanta a mão aí quem acha que é um
Um dos principais. Ó, quem não levantou não é de Taubaté. Tem isso aí também. Moradora de rua que tá na frente do batalhão da Polícia Militar. Tem a moradora que tá morando ali na praça. Vai na pracinha ali, aquela pracinha triangular. Você é cracuda, mas não tô. Cara, vamos lá. O problema do morador de rua é um problema que não é só brasileiro, quer dizer, não é nem só de Taubaté, nem só dos paulistas, nem só do Brasil. É um problema que acontece no mundo inteiro. Esses dias eu estava assistindo um canal do Nômade Raiz, o careca lá, o André. Ele estava no Japão e ele estava vendo vários moradores de rua. É um problema geral. Só que como um problema geral, tem como você soluciona esse problema ou tenta solucionar o problema do jeito certo ou do jeito errado. Me parece que quando tem um morador de rua na frente de um batalhão, acho que a gente está solucionando o problema errado. Eu tenho algumas propostas sobre o morador de rua e, atenção, especialista em direitos humanos do cabelo colorido, não é o seu momento agora, tá bom? Já estão me gravando. Eu acho que o morador de rua, o estado de São Paulo é a 21ª maior economia do mundo. Né? Se o estado de São Paulo fosse um país, seria mais rico que a Argentina, ou países sérios como Suécia, Suíça, Noruega, Dinamarca. Então, dinheiro tem. A gente gasta mal esse dinheiro. Então, o morador de rua ele tem que ter 3 soluções. Emprego. Não quis emprego? Abrigo. Não quis abrigo? Prisão. Não tem outra solução. Ele não pode morar na rua. Eu não posso morar na rua. Eu pago aluguel na minha casa. Né? Tô louco pra comprar uma casa. Enquanto eu não compro, eu pago aluguel. Se eu não morar de aluguel, eu volto pra casa da minha mãe. A rua não é um local, porque a rua não é dele. Sua. A rua é nossa, é uma coisa coletiva, é uma coisa pública. E coisa pública é de todo mundo, não é dele. Ele não pode privatizar um metro quadrado e parar ali com a bunda dele. Ele não pode fazer isso. Então o Estado tem que estar antes, ai meu Deus, ele quer matar, não. O Estado ele tem que dar abrigo para esse cara. Ele tem que dar emprego. Se o cara não quis emprego e ele não quis abrigo, ele está preso. Ele está preso. Eu não posso, meu Deus, eu resolvi deitar, sabe, aqui no chão e eu vou ficar aqui. Não, você não pode fazer isso. Você não pode, mas eu não tenho dinheiro. Tudo bem, então eu te dou um abrigo. Não quis um abrigo? Eu te dou emprego. Não te deu emprego? Você está cometendo um crime, deitando na rua da sua loja. Porque se você deita na rua da sua loja, você não vende. Você está punindo outra pessoa por um problema que não é seu, né? Então é isso. Morador de rua, ele tem que ter 3 funções. Ele tem que receber um abrigo do Estado, não recebeu um abrigo, um emprego, não quis um emprego, ele tem que ser preso. O direito a dormir na rua, a dormir na frente da minha casa, da sua loja, o direito de eu levo meu filho para a escola, aí meu filho tem que driblar um morador de rua, ele não tem esse direito. Isso não pode acontecer. Então é o que eu penso. Posso? Eu acho, e eu não tenho cabelo loiro, nem cabelo colorido, nem nada, mas eu acho que é importante a gente refletir sobre o aumento dos moradores de rua com a concomitante à extinção dos manicômios. Porque hoje não existe mais um local que possa prender essas pessoas, entendeu? Porque não é maus tratos. Você vai dar o que aquela pessoa precisa, é um tratamento, entendeu? Assim como o Kim tá lutando para ter a vacinante crack, para essas pessoas não ficarem mais prisioneiras desse vício, entendeu? Então, eu acho que é basicamente o que o Guto falou, fazendo esse adendo sobre como prender. Perfeito. Eu fiz uma live sobre isso uma vez, em 2023, acho. Que foi 24, quando passou a resolução do CNJ. Passou uma resolução do CNJ, basicamente dizendo que essas pessoas elas não podem estar presas ou internadas, porque elas são doentes e vítimas da sociedade, e justamente por isso elas têm que estar na rua. E naquele momento que o CNJ fez isso, basicamente, a gente pegou os casos mais bizarros, né, que ia acontecer com isso, e assim, basicamente, então, iam soltar ele, o Chico Picardinho. Ai, porra! Sério, nesse nível, tipo assim, o cara que picava pessoas, porque ele é louco, um doente, um psicopata, um serial killer, ele seria solto por causa de uma decisão de um órgão do judiciário, né, não é o Poder Judiciário, o CNJ, fez isso. E tudo isso vem, por trás disso tem toda essa, vamos dizer, essa guerra cultural que é
que inventaram aí da luta antimanicomial, que é um absurdo. É um absurdo. Quando você vê esse tipo de gente defendendo isso, no final das contas eles estão defendendo literalmente que um serial killer ele esteja na rua e não possa ser preso. Então é basicamente isso aí, só fazer esse adendo aí. E o que o Gutão falou também, cara, isso foi feito em vários lugares. Um dos mais marcantes sobre isso, que era tal, tipo uma lei da vadiagem, que foi o do Rudolph Giuliani em Nova York, quando conseguiu acabar com um morador de rua por lá. E hoje Nova York está abarrotado de morador de rua. Agora elegeram um prefeito de esquerda lá, o Mandami. Então, muito provavelmente vai continuar aumentando. Vem morador de rua aí. Então, vem morador de rua aí. Vai ter substituição. Vem mais morador de rua. Sobe a placa, vai mudar. E que foi o que fez... vamos mudar pra lá, velho. E pra dar mais um exemplo, é isso que fez o Haddad em São Paulo. O Haddad fez o Bolsa Crack. O que era o Bolsa Crack? Programa de braços abertos. Basicamente, ele dava dinheiro pro cracudo. Aí, sabe o que o cracudo fazia? Ele comprava crack. Jura? Mais crack. E aí, basicamente, a pedra de crack inflacionou em São Paulo por um tempo. Mexeu no mercado. Porque são as regras do mercado, né? Basicamente, tinha mais oferta, mais dinheiro na praça. O PCC, gente, é muito cracudo. Não, vamos aumentar o preço lá. Não dá. E aumentaram o preço. Então, assim, no fundo, o que essa galera defende é literalmente isso. Então, falar o que o Guto falou, por mais óbvio que pareça, é óbvio que pra gente. Mas quando a gente vai, né, na Assembleia, em qualquer lugar, debater, do outro lado tem uma pessoa que está defendendo exatamente isso aqui que eu falei. Então, é isso. Mais alguém aí? Ou você quer fazer mais um adendo? Eu gostaria de fazer um adendo antes. Tá bom. Não, deixa eu terminar, vai, não vou ficar alongando. Boa noite, meu nome é Lucas, eu sou de Pindamonhangaba. E eu não sei se o pessoal de Taubaté também sofre com isso, mas o que está acontecendo muito lá é questão de lixo na rua, muita poluição visual na parte de urbanização, pichação, etc. Eu acabei apoiando o nosso vereador lá de Joinville, Matheus Batista, e não sei se foi ele o relator, mas aprovaram lá uma lei que as pessoas que denunciam esses atos, elas podem receber uma parte da multa que feita pro cara que cometeu o crime. E eu gostaria de perguntar para o senhor, que é deputado estadual, se há possibilidade de fazer algo no nível estadual igual a essa lei que foi aprovada lá em Joinville. Eu acho que a nível estadual fica mais complicado, mas eu consigo descomplicar. Agora, o ideal seria a nível municipal, nesse caso. Agora, é perfeito, né? Então, atenção especialista nos direitos humanos, cara. Não é o seu momento, mais uma vez. Eu defendo a prisão de quem picha. Pegou um pedaço de tinta e pichou a sua porta, ele tem que ser preso. Não é, isso é arte, isso é cultura, mas tá bonito. Você foi lá, contratou algum artista pra pintar a sua casa? Beleza. Não foi, você acordou, tá lá, picharam alguma coisa, é cadeia. Sabe, tipo, o que eu ia complementar é, a gente precisa sonhar um pouco mais, né? Esses dias eu tava viajando com a minha namorada, sabe? Essas coisas não acontecem nos outros países. Até alguns estados essas coisas não acontecem, mas em outros países essas coisas não acontecem. É um absurdo. Sabe? Picharam a porta da minha loja. Que coisa feia, né? Eu vou lá gastar dinheiro com uma tinta pra, sabe? Tipo, cara, a pessoa tem que colocar a câmera, pegar cadeia na pessoa. E tem que ter um incentivo. Já que no Brasil a gente precisa ter um incentivo pra alguém lá e caguetar o cara, a gente coloca um incentivo. Agora, ele tem que ser preso imediatamente. Aí o mendigo, o cara dá o abrigo, dá o emprego, não quis o abrigo, não quis emprego, é cadeia. Aí pichou, não sei o que lá, cadeia. Sabe, porque a prisão, né, o Theodore Dalrymple, que o Renato tem vários livros dele, não sei se leu, mas tem vários livros. Eu tenho e li, não sei se o Renato leu, mas ele tem. Qual que você leu? Qual que você leu? Tem um muito bom dele, que ele disse que é... Qual? Tá ligado, cara? Senhora, provocou. Que é do ruído, que ele diz que basicamente a sociedade, ela acaba, ela morre quando a gente não sente mais as coisas. A gente não sonha mais com as coisas. A gente vê o errado e fala, nossa, sabe, eu não vou pagar de sabichão. Sabe, às vezes eu tenho um processo que eu tenho que fazer contra outro político corrupto, contra o crime organizado. Eu falo, nossa, eu vou processar o Lula, sabe? Nossa, não vai dar em nada, daqui 2 meses não vai dar em nada. Só que a gente não pode perder essa sensação. A gente não pode ter isso. A gente tem que continuar aspirando e pensando que, cara, a gente tem que mudar. A gente tem que mudar. E não pode aceitar isso. O Matheus Batista é sensacional. Inclusive, meu coordenador de propostas para a economia aqui no estado de São Paulo. E a gente não pode aceitar isso. E a solução para isso é a solução mais óbvia possível. Alguém foi lá e cometeu um crime contra você. Qual é a solução óbvia? Ela tem que ser
presa, né? E é isso. Mais alguém? Posso fazer uma pergunta? Pode. Pode sim, senhor. Ó, encontrei esse cara em Ubatuba, hein? Emanuel. Amigo do prefeito, cuidado, hein? Amigo? Aí ele ficou comentando. Sim, cara, eu fico com um mendigo na rua e tal. Só que eu percebi que ninguém sabe o que fazer. Eu vou só é rápido. Na porta da minha casa tinha guarita, fizeram uma fogueira e juntaram uma quadrilha de 4 mendiguinhos. Ficaram lá. Ah, que fofo, 4 mendiguinhos, gente. A beira-mar. Falaram drogados instáveis. E eu liguei na PM. Ah, não, liga no bombeiro. Liga no bombeiro. Não, aqui não é. Liguei. Ah, liga na GCM. Quando eu liguei, choveu, eles foram embora. Então a gente fica sem o que saber fazer. Então é fazer chover. Fazer chover. Então não é obrigação do nosso partido divulgar para as pessoas aonde elas podem se informar e o que elas podem fazer em relação a isso, porque a gente fica meio. Passa pro outro. Cara, o problema é que aí também vai de município a município. Qual é o tratamento que o teu município está aplicando para isso? Hoje tem muitas cidades que elas não conviviam com esse problema de morador de rua, mas nos últimos tempos, assim, aumentou coisa, acho que mais de 300% nos últimos 2 anos. Então, tipo assim, tem muito mais pessoa morando na rua no Brasil inteiro. E cidades, por exemplo, Ubatuba, você é de Ubatuba, né? Não tinha morador de rua. Exatamente. Então passou a ter. E muitos dos municípios não se adaptaram à maneira de lidar com isso. Cara, própria cidade de São Paulo. Vamos falar da maior cidade do Brasil. Demorou muito tempo para lidar da maneira correta. Demorou muito tempo. Que foi? No caso da Cracolândia lá, acabar com a favela do Moinho, acabar onde vendia a droga ali, internar as pessoas, dar um jeito de internar. Ai, mas não pode fazer internação compulsória. Dá um jeito de internar. Se a pessoa não quer um emprego, lá tem acho que chama VAT, que é onde tem as vagas de emprego, vagas de trabalho para as pessoas. Você não quer receber o trabalho, você vai ser internado. E acabou. E o ideal, se você não aceitar, se você não for internado, se você não quiser o trabalho, se você não for internado, era você ser preso. Era você ser preso, é o que o Guto falou aqui. Agora, enfim, os outros municípios também precisam aprender a lidar com essa situação, porque é sempre a mesma coisa. Quando a gente tem um caso de um amigo nosso, que uma vez um morador de rua começou a morar na frente do prédio dele. Tá ligado, né? E era, né, uma rua de playboy e tal, lá em São Paulo. E aí, esse amigo meu falou, cara, preciso dar um jeito de tirar esse mendigo da porta do meu prédio. Você acredita que foi lá uma mulher do prédio dele, petista no último, e falou, não pode deixar. Como assim? Vão colocar uma grade aqui pro morador de rua não ficar aqui? Não, isso fere os direitos humanos e não sei o quê. Bom, final das contas lá, o pessoal do prédio fez uma votação pra fazer ela pagar um lugar pro morador de rua. E ela pagou. Ficou bancando o aluguel do mendigo, que ela nunca viu na vida, um usuário de crack. Porque no fundo é isso. E isso também parte de uma outra questão urbanística, que é o seguinte, passaram no Congresso, isso é lei hoje no Brasil, a lei Padre Júlio Lancelotti. Quem conhece o Padre Júlio Lancelotti? Eu não deixaria uma criança perto dele. Eu vou pagar só o advogado dele, você não começa não. Não vem não. Não foi pra ele. Se solta. Eu não deixaria uma criança perto dele. Posso não ter esse cuidado? Pode. Então, passou uma legislação chamada Lei Padre Júlio Lancelotti, que ela diz basicamente o seguinte para as cidades. Você não pode aplicar uma arquitetura que seja agressiva na sua cidade. Sabia? Tem arquiteturas que são agressivas. Tem arquiteturas assim, como essa, que são fofas, são legais, e tem arquiteturas agressivas. Por quê? Em algumas cidades começaram, por exemplo, vou dar um exemplo de São Paulo aqui. Em lugares que tem viaduto, túnel, etc., tinha sempre um lugar ali que os moradores de rua usavam de cama, de quarto, de casa. E muitos prefeitos começaram a simplesmente colocar umas pedras nesse lugar ou fazer esse lugar se tornar inabitável, até porque é um lugar inabitável. E basicamente esse padre organizava, junto de outros movimentos sociais e de direitos humanos, movimentos e etc, para dizer que não, você não pode fazer isso. Como assim? Você vai colocar um pedregulho ali no meio de um viaduto, de um túnel, etc, sendo que o morador de rua ele tem o direito à cidade. E como ele tem o direito à cidade, ele tem o direito a fazer... E, cara, essa bobajada, essa coisa imbecil, essa coisa retardada, simplesmente virou lei hoje no Brasil. Todas as cidades estão impedidas de fazer isso.
Então, o senhor Guto Zacarias, Paulo, que serão nossos deputados federais, por favor, atuem para acabar com a lei Padre Júlio Lancelotti, porque é uma das maiores imbecilidades e que fomenta o aumento do número de moradores de rua no Brasil. Renatão, eu nem queria acabar com a lei Padre Júlio Lancelotti, porque já existe uma lei que impede pedófilos de serem nomes de lei, né? Então, basicamente, a gente tem que prender o Padre Júlio Lancelotti e automaticamente a lei Padre Júlio Lancelotti ela vai primeiro mudar de nome, vai ficar, sei lá, lei 7.406, e aí depois a gente acaba com essa lei. É um absurdo, As pessoas, é isso que eu quero que vocês saiam daqui com essa sensação. Não existe esse direito à cidade desse sentido. A pessoa não pode morar embaixo do MASP. Isso não existe. Ela tem que ir para casa, sei lá, da família dela. E se a família dela não quiser dar um abrigo para ela tem que, sei lá, arrumar uma casa. Igual todo mundo aqui, sabe, se vira para ter uma casa, morar na casa de alguém. Que foi? Você quer fazer uma pergunta? Imagina. Boa noite a todos. Eu faço parte de uma igreja que nós tivemos um período com uma obra social com moradores de rua. Nós assistíamos mais de 100 pessoas, e uma vez por mês. Então, nessa demanda dos dois monstros que estupraram aquela criança de 10 meses, etc. E aí alguns comentários falaram, e que eu falei, cara, eu não quero a prisão deles. Morte. Eu não quero a prisão deles. Eu não quero sequer a prisão perpétua deles. Eu quero o fim deles. O fim. Eu quero a pena de morte deles. O cara, 2 marmanjos, 22 e 27 anos, estupraram um bebê de 10 meses e o bebê morreu. Eu não quero a prisão deles, eu quero o fim deles. Sabe? E aí, nossa, mas você é radical. O movimento Brasil Livre é populista, Renato. Fala, cara, se você vê 2 marmanjos estuprando um bebê de 10 meses e diz que eles merecem a ressocialização, você é radical. É muito simples, é o caso dela. Olha o que ela falou, ela começou contando uma história dela. Eu sou cristão, e todo mundo aqui, o palco é cristão, eu imagino que vocês sejam também, se não for tudo bem. O cristianismo, ele tem essa pauta, isso é o cristianismo. Só que, e é um problema do mundo inteiro, pessoas que se usam da bondade do cristianismo, e nós vamos continuar sendo bons para fazer a maldade. Então o cara vai lá, ele rouba as pessoas, ele não se preocupa onde ele vai morar, onde ele vai comer, mas ele sabe que vai ter cristão em algum lugar para alimentá-lo. Nós vamos continuar alimentando eles. Entendeu? Então, olha o nível do que a gente vê. E aí, quando nós, do cristianismo, a gente olha uma coisa dessa e fala, cara, isso é um absurdo. Os radicais são quem defende o absurdo, não nós. Né? Então, eu vou bater na tecla novamente, cara. A gente tem que continuar se levantando, continuar fazendo barulho, porque nós somos a maioria. Isso é o correto, né? E assim, não sei qual é a relação do núcleo do MBL Taubaté com o prefeito de Taubaté. Ódio. Olha lá, hein? O prefeito de Taubaté tem que colocar, não sei se tem criança aqui, ele tem que colocar um pau na mesa. Se tá claro pra todo mundo aqui que tem um problema de morador de rua e que ele vem, às vezes, de outra cidade ou da própria cidade, o prefeito, que é o representante dos munícipes, o representante do município, ele tem que se posicionar de uma maneira séria e dizer, não vai vir. E quem tá aqui vai embora. Enquanto isso não acontecer, gente, desculpa, vai ficar ela lá que é cristã, sendo correta, e gente se aproveitando dela e do cristianismo para fazer o errado. É muito simples. Esse foi um pensamento que eu tive. Mano, puta frio em Taubaté, velho. Geralmente é calor aqui, velho. Que é isso? Pegou a friaca. Tô sendo mal recebido por vocês. É oficial. Inspirado no que o Arthur fez no planejamento de governo dele, porque quando ele estava pleiteando o governo, né, de São Paulo, ele estava preocupado com a Cracolândia. E aí ele estava falando de centralizar esse tipo de assistência. E eu acho que se a gente fizer uma coisa nesse sentido e ir protocolando nas prefeituras, ajuda a dificultar a vida deles, entendeu? E também deixar a nossa cidade menos emporcalhada. Porque uma das coisas que a gente mais vê é marmita, entupino, né? Tem vários bairros na cidade que alagam. E vocês viram o entulho. E por que você acha que quem foi que jogou tudo aquilo de lixo, né? Mais alguém ou vamos fazer uma grande foto? Nosso câmera. E depois o nosso brother ali. E aí, mas tá bom? Os dois? E aí, foto?
O Renan Santos, ele fala muito que aqui no Vale ele tem que ser meio que um Vale do Silício do Brasil, né? E aí eu queria saber de vocês se vocês têm estudos e propostas nesse sentido para trazer tecnologia, indústria de tecnologia aqui pro Vale. Industrialização. Cara, investimento, é simples. A gente tem que investir em educação. Eu sou deputado estadual que mais investe em ensino técnico, né? Então, me parece que você é um curioso desse assunto. Então, você já deve imaginar que se a gente trouxer muito investimento e trouxer várias empresas, essas empresas vão ter que contratar chineses. Tipo, a gente não tem mão de obra para fazer esse tipo de coisa, né? Então, por exemplo, um exemplo que eu adoro, que a gente tinha uma briga no estado de São Paulo, e em off eu te conto o motivo, em que o estado de São Paulo estava brigando com a BID. Por quê? Porque o Lula queria beneficiar a BID e queria beneficiar a Bahia. Então ele baixou alguns impostos na Bahia para fazer uma grande fábrica da BID. E aí a gente falou, cara, isso é um absurdo, porque primeiro, os baianos, eles consomem muito poucos carros elétricos, sabe? Então não faz sentido você colocar uma fábrica da BID na Bahia para vender carros elétricos da BID para São Paulo. Não é melhor você colocar em São Paulo? Já que a gente tem, basicamente o Lula ficou baixando imposto na Bahia, enfim, colocou uma isenção gigantesca da BID na Bahia. E aí a BID abriu uma fábrica na Bahia, porque o governador é do PT. E aí viraliza, você já deve ter visto a fábrica da BID na Bahia contratando chineses. Por quê? Porque o baiano tem baixa produtividade, ele não tem o ensino suficiente para fazer um carro elétrico, né? E não é crítica aos baianos, se fazer uma fábrica em São Paulo, vai ter uns chineses, menos do que na Bahia, mas vai ter uns chineses, porque a nossa produtividade, mesmo em São Paulo, ainda é baixa. Ou seja, enquanto a gente não tiver a capacidade, né? Tipo, a BID montou uma fábrica aqui. Caraca, é maravilhoso, né? Se fosse nos anos 70, Chevrolet, sabe? Pô, é muito bom, né? Aqui a gente não consegue, a gente tem que trazer a mão de obra dos outros lugares. Ou seja, a gente tem que investir em educação, qualificação, aumento da produtividade, ensino técnico, ensino de tempo integral e, evidentemente, né? Fomentar hubs de tecnologia, hubs de crescimento econômico. Quando tudo isso acontecer, aí o Vale do Silício vai rolar e tem que rolar. E esse tipo de coisa acontece em 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Porque tudo que o povo quer é ganhar dinheiro de uma forma não tão difícil. E esse não é tão difícil, né? A gente vê que o brasileiro, ele tem vários problemas. Agora, a vontade de ganhar dinheiro é muito grande, né? Tanto que a gente vê aí o pessoal da Bet, do Tigrinho, é tudo uma vontade de ganhar dinheiro fácil, né? E não dá dinheiro, isso, né? Tem uma coisa que dá dinheiro, o ensino técnico. Você vai lá, pega uma aula, sabe, você estuda e você faz, e aumenta a sua produtividade, etc. Enquanto a gente não fizer todas essas coisas, e a minha parte eu faço. Sou o deputado que mais coloca dinheiro em ETEC, PATEC, etc. Enquanto a gente não fizer... Oi? Inclusive a daqui. E se você falar qualquer cidade, provavelmente inclusive a daqui, tá bom? Essa é a grande coisa, tipo... Tem potencial para o Vale ser um Vale do Silício ou uma coisa parecida, próxima, né? Mas tem alguns problemas que enquanto a gente não colocar não resolver esses problemas, não adianta nem trazer uma fábrica da BID para um país com 200 milhões de pessoas. Mesmo assim, eles vão contratar chineses, se a gente não resolver esse problema. Posso rapidinho? Desculpa, pode? Por favor. Vem aí. Não, eu acho que deve ter passado na cabeça de vocês que passou na minha. Com relação à desindustrialização que a gente sofreu, foi muito por conta desses incentivos fiscais da representatividade do Pacto Federativo. A Zona Franca de Manaus tirou a LG, por exemplo, daqui. A gente sempre teve um sistema S bem forte, então, assim, a gente teria condições de fazer o que a gente já estava fazendo. Só que agora... já defasados, porque acho que já faz uns 5 anos, talvez não, e a tecnologia ela avança muito. Então, realmente, a gente tem que fortalecer nossas escolas técnicas e também, eu diria, diminuir a idade que o jovem pode trabalhar. Porque eu vejo muita ociosidade por parte dos jovens que cada vez nascem mais prontos e tem que esperar, sei lá, 14, 16 anos. E hoje em dia o trabalho não é tão mais manual, né? E sim mais mental. Então eu acho que não tem problema nenhum nesse sentido. Só um pequeno adendo aqui, porque o que o Guto falou, né, parece no início uma resposta óbvia, mas vou pegar um país que eu gosto muito, Guto, como exemplo, sabe qual? Israel. Taiwan.
Né? Citaram 2 países que moram no meu coração. Argentina. Tem muitos, Mas né? Você é gosta El de tudo. Salvador que eu vou falar. Que se tornou o maior hub de inteligência artificial e tecnologia da América Central. E tem um lance que é o seguinte. Por causa vou resumir, por causa das guerras e de todo o crime organizado que tinha no país, 1 milhão de salvadorenhos saíram do país, algo em torno de 20% da população, por causa da questão de segurança. Então, chegou em um momento que quando o Bukele começou a abrir o país e fez as reservas de Bitcoin, trouxe inteligência artificial, etc e tal, chegou um momento que ele tinha um problema de produtividade dos salvadorenhos, porque os caras não estavam preparados para trabalhar com a Google. A Google botou uma sede em El Salvador, que é um país minúsculo. E o que ele está tendo que fazer? Porque ele não tem as pessoas preparadas o suficiente para desenvolver o trabalho lá. Ele está tendo que trazer de volta os salvadorenhos que migraram para lá, então concedendo vários incentivos para eles voltarem para lá e trazendo gente de outras nacionalidades, porque não tem mão de obra o suficiente para trabalhar qualificada nessa área. Então, cara, não tem outra alternativa além dessa que meu querido Guto Zacarias falou. Foi? Aí. Tem mais uma. Deu bom aí? Vou completar bem rápido, Renatão. Por favor. Eu vou dar uma resposta ainda mais óbvia do que eu dei. O Brasil não quer. O Brasil não quer, o que você está dizendo, o Brasil não quer. E a gente tem que eleger o Renan Santos à presidência pública. Sabe, enquanto isso não acontecer, por exemplo, aqui do lado tem São José dos Campos, que tem a Embraer. É uma das, quase nada funciona no Brasil. Tem algumas coisas que funcionam. Uma delas é a Embraer. E o Brasil, ele está brigando com o maior mercado da Embraer com os Estados Unidos. Assim, o Brasil não quer, não tem a vontade política que o Bukele respondeu pro Renato. Não existe a vontade política de transformar o Vale no Vale do Silício. E só tem um candidato falando disso. Um tá tirando foto com o Sicário, o outro tá lá com a Janja, ou brigando com a Michelle Bolsonaro, a Michelle briga com o cara de volta, e Lula, e sabe, e STF. Sabe isso? Só tem um cara falando, gente, vamos transformar o Vale no Vale do Silício? Enquanto isso não acontecer, ai meu Deus, é um cara da missão falando que a solução é a missão. Cara, me parece que sim. Enquanto isso não acontecer, não vai rolar. Foi rápido. Nosso brother lá. Brother? Mário Bros. Caralho. A Ford saiu daqui, do Brasil, e aqui tinha um polo da Ford. Era para ter entrado a CSN, só que isso foi em 2022, sei lá, 21, e agora tá vazia. Resposta pro nosso camarada, cara dele. Queria saber se a questão da reforma tributária do ABS, CBS, IVA. o IVA, que poderia ajudar na questão de trazer mais fábricas para cá, Posso? Poder... Quer responder? Cara, eu acho o seguinte. Vamos lá. A reforma tributária, que foi idealizada pelo Bernard Api, não, é o cara que fez, que era o secretário, era o Bernard Api, ele foi meu professor no mestrado. A ideia dele era basicamente fazer o que existe em todo o resto do mundo, que é você unificar os impostos e você não ter uma série de impostos que nem a gente ainda tem no Brasil e você ter só um imposto de valor agregado. Essa é a ideia, que é muito simples e é assim no mundo inteiro. Quem critica isso está totalmente errado. Porém, como a gente mora no Brasil, as coisas elas nunca são da maneira mais simples ou como deveriam ser. Sempre tem um monte de invenção. E a reforma tributária passou por um monte de invenção. Tanto é que na primeira vez que ela foi votada, o Kim Kataguiri votou a favor. Na segunda vez que ela foi votada, o Kim Kataguiri votou contra. Por quê? Porque durante o trâmite dela, que era uma PEC, ela passou pelo Senado e pela nossa gloriosa Câmara dos Deputados, que resolveram colocar diversas restrições. Veja só, o imposto é para unificar tudo e para você ter igualdade, você acabar com a guerra fiscal que existe entre os estados de uma fábrica sair daqui de São Paulo e ir para um outro lugar que tem um imposto. É você tratar tudo com igualdade e isonomia. É isso que são os princípios básicos, ao menos da ideia original do que era para ser reforma tributária. Mas no Brasil sempre tem lobbies e corporativismos dos mais diversos que fazem com que a gente ainda mantenha, por exemplo, a Zona Franca de Manaus, que faz com que a gente tenha que colocar diversas... esse tipo de produto ou esse tipo de setor aqui, ele não pode ser tratado com IVA porque pode ser ruim para ele.
ao invés de tratar tudo com igualdade. Então isso fez com que a reforma tributária fosse totalmente destruída, ao ponto de passar uma reforma que vai fazer com que a gente tenha a maior carga tributária do mundo. Então, te respondendo objetivamente, se a ideia inicial era para acabar com a guerra fiscal entre os estados e fazer você ter igualdade, a empresa, o mercado vai... Só que não, cara, tipo, não vai mudar. A Zona Franca de Manaus vai continuar existindo, mesmo no tempo para a implementação completa da reforma tributária. Então, sinceramente, não vai mudar. Mas a ideia original era para que sim. Vamos fazer um fotão? Vamos. Fotaço? Pura. Tem fotógrafo aí. Fotaralhaço. Rapaziada, muito obrigado. Muito por todo obrigada mundo a que veio. todos. Vou estar aqui para trocar ideia individualmente. Tamo junto. Avante missão, Renan Santos, presidente, porra! Aí, mano, levantou a mão. No 3, levanta a mão, hein? 1, 2, 3, aê! Ok. 4 foi, Camille. Foi? Muito obrigada. Aê.